a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós todos sabemos que precisamos fazer a vontade do Senhor, mas é muito importante que nós conheçamos biblicamente um pouco daquilo que a própria Bíblia fala sobre a vontade de Deus. É um assunto amplo, mas que você possa ter uma boa noção daquilo que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. E eu separei alguns textos para que você pudesse conhecer essa vontade. Queria começar abrindo Marcos capítulo 14, verso 32 a 36, nova versão internacional. Esse texto, ele é conhecido como Jesus no Getsêmani. É um momento um pouco antes de Jesus ser preso, onde ele se retira com seus discípulos para orar. Eu queria que você lesse comigo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Nós estamos diante de um diálogo entre Jesus, Deus Filho e Deus Pai. Jesus está nessa conversa com o Senhor. Nós bem sabemos que Jesus veio a esse mundo para cumprir um desejo do coração do Pai. Um desejo de que ele viesse promover a salvação de seus filhos. Deus enviou a Jesus com um propósito. Então eu imagino, uma cena no céu, onde Deus Pai, ele vai até Jesus, o Filho, e diz: olha, eu preciso que você faça algo por mim. A minha vontade, o meu desejo é que você vá à terra, nasça como homem e cumpra um propósito para mim que vai reconciliar minha criação, os filhos comigo. Eu quero que você vá, viva entre eles, ensine os meus princípios, faça a minha obra, e isso vai terminar com você morrendo uma morte de cruz. Você vai? Jesus disse: sim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu imagino que isso pode ter sido feito com certo entusiasmo, porque, afinal de contas, isso é o cumprimento de um plano eterno, um plano de reconciliação. Certamente Jesus já sabia, e com muita alegria ele vai se tornar essa manifestação maior de amor de Deus para os homens. Mas nesse exato momento que se aproxima a hora da morte, e se você conhece um pouco desse momento da morte, você sabe que todo o peso do pecado da humanidade veio sobre Jesus. O exercício da graça, da justificação, foi que o Senhor pegou toda a nossa injustiça, toda a maldição que era contra nós, e levou sobre ele, e pegou a justiça dele e colocou sobre nós. Esse é o exercício da graça. Então esse é o momento onde todo o universo espiritual começa a se mover, e o Senhor começa a sentir a pressão desse chamado de morrer numa cruz em função da humanidade. Então, assim, esse Jesus que é Deus, mas que nasceu também 100% homem, ele começa a ter sentimentos que nos são muito comuns. Um sentimento de angústia, talvez um medo, talvez uma pressão de ter que viver um momento tão grande. E ele se retira para orar. E nesse momento que ele se retira para orar, ele ora ao Senhor para que essa hora ele não precisasse viver isso, talvez. Ele está tão angustiado que ele diz: Senhor, se possível, me libera. Se o Senhor puder, me libera, porque eu não estou aguentando. Está muito forte a pressão. Afasta de mim essa hora. Não permita que eu viva isso. Contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, eu talvez não consiga transmitir para você a importância desse momento, mas peça ao Espírito Santo de Deus que lhe revele quanto que esse momento é importante, porque ele mostra a grandeza da crucificação e ressurreição do Senhor, e a grandeza daquilo que estava sendo feito, a ponto do próprio Jesus viver o momento que dizia: Senhor, está muito pesado, eu aceitei fazer a sua vontade, mas está pesado demais, eu não estou aguentando. Eu gostaria de interromper aqui. O Senhor pode parar agora, essa hora? Será que eu posso parar agora? Eu posso deixar de beber esse cálice que é a porção que o Senhor me deu? Ele começa a orar ali, angustiado, colocando a sua angústia diante do Senhor. Mas isso não era porque Jesus era um fraco, era porque Jesus sabia onde estava a força. Ele se coloca em oração. Ele diz: eu não consigo, eu não estou conseguindo, a minha humanidade está me impedindo de ser mais ousado nesse momento.
E a minha vontade é que o Senhor pare e me libere, me livre disso. Mas o temor e a decisão de fazer a vontade de Deus permanece sobre Jesus. E ele diz: contudo, Senhor, ainda que eu tenha medo, ainda que eu esteja sentindo fraco, ainda que eu ache que eu não vá conseguir, eu quero fazer a sua vontade, não a minha, Senhor. Foi o que Jesus disse. Seja feito conforme o Senhor quer e não como eu quero. Então Jesus é o nosso exemplo maior de vida. O desejo de Deus foi enviar Jesus não só para que ele fosse o Salvador, mas que ele fosse o referencial de como é que os seus filhos devem ser enquanto viverem aqui nesse mundo. Sabe disso já? Jesus é o exemplo, é o primogênito de muitos irmãos nascidos de Deus, eu e você nascidos de Deus, amém? E que nós somos aperfeiçoados a cada dia. Até que nível? Qual que é o nosso alvo? A estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus é o varão perfeito. Então nós somos aperfeiçoados para sermos semelhantes a Jesus. O desejo do coração de Deus é que a cada dia da sua existência nesse mundo, você vá se tornando mais parecido com Jesus. E quando eu leio isso para você e começo a discorrer sobre essas ideias, eu quero que você compreenda que Jesus é o maior exemplo de alguém que cumpre a vontade de Deus, que faz com exatidão a vontade de Deus, independente dela ser agradável ou desagradável a Jesus. Quando você lê esse momento, você consegue entender que não estava sendo nada agradável para Jesus, o homem Jesus, viver isso? Era tão desagradável aquela angústia que ele disse: Senhor, não estou aguentando. E com isso eu quero afirmar para você que fazer a vontade de Deus implica, muitas vezes, em passar por cima da sua. Porque nós vivemos numa geração de crentes egoístas que tem a ele mesmo como centro da sua existência. Então, se ele gosta, ele vai; se ele não gosta, ele não vai. Se ele tem vontade, ele faz; se ele não tem vontade, ele não faz. Mas o servo genuíno do Senhor, que quer ser semelhante a Jesus, ele não está baseando as suas ações e a sua maneira de viver na sua própria vontade. Ele está baseando a sua vida na vontade de Deus, assim como Jesus. Então a grande lição que você precisa ter aqui é que, ainda que você não tenha vontade e que seja muito difícil para você, você deve fazer a vontade de Deus. Quantos são os cristãos que dizem assim: não, isso está muito difícil, esse negócio não deve ser de Deus, está muito trabalhoso, está me angustiando o coração, está difícil demais, Jesus não quer que eu sofra desse jeito, Deus não quer que eu sofra desse jeito. Essa foi a vontade de Deus para Jesus. Então eu preciso pregar um evangelho integral para você. Eu preciso mostrar para você que em muitos momentos da sua vida Deus vai dizer: filho, eu desejo isso e isso e isso de você. Essa é a minha vontade para você. E talvez aquilo não seja a sua vontade, seja algo muito difícil. Talvez não seja a vontade da sua família, não seja a vontade das pessoas que te cercam, não seja nem bonito para a sociedade aquilo que Deus quer que você faça. Mas se você quer ser como Jesus, você precisa dizer: Senhor, é difícil, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu queria crescer com você um pouco aqui nessa visão de um Jesus que faz a vontade de Deus de maneira absoluta. E aí vamos a João, capítulo 6, verso de número 38. Jesus diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele deixa claro que ele não deixou a sua condição de Deus, da divindade, do seu trono, por causa dele mesmo, mas ele deixa claro que ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, a vontade daquele que o enviou é maior do que a dele mesmo nesse momento, você precisa ver aqui. Ele não estava por ele próprio, ele estava por causa do Senhor. E todo aquele que é nascido de Deus tem um novo propósito de vida, viver uma nova vida. O conceito bíblico diz que nós morremos à morte do Senhor Jesus Cristo para que vivêssemos a sua vida. Morremos à morte de Cristo para que vivêssemos a vida dele. Então, quando nascemos comissionados com Cristo. Comissionados quer dizer que você tem a mesma missão de alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus. E por muitas vezes o Senhor Jesus fala aos seus discípulos: eu vos enviei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus disse: ide por todo mundo. Então nós também fazemos parte de uma vontade de Deus, de sermos enviados por Ele. Nós somos pessoas enviadas a esse mundo, porque Cristo foi,
E nós que representamos Cristo somos enviados. Então, quem foi enviado por Deus precisa ser como Jesus. Ele não pode existir para fazer a sua própria vontade, mas ele precisa agir para fazer a vontade daquele que o enviou. Você precisa focar a sua existência em fazer a vontade daquele que te enviou. Você tem que ter a consciência primeira de que você nasceu de Deus. E se você nasceu de Deus, o seu foco precisa ser fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus. Eu estou só dizendo para você o que Jesus ele fala a respeito da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é algo que está na primeira ordem de grandeza de Jesus. Por que não estaria na minha e na sua? Mateus 6, versículo 10, esse mesmo capítulo, um pouquinho antes, existe um trecho muito importante para nós, que é o trecho bíblico onde Jesus ensina a orar. Diz assim, olha, Jesus ensina a orar, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração que o Senhor nos ensinou, como base de todas as outras orações que você deve fazer na sua vida, está muito marcado algo sobre a vontade do Senhor. Diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Você já orou isso alguma vez na sua vida? Então você deve entender o peso da palavra que você está proferindo quando você ora. Você está fazendo um compromisso de ser como Jesus. Na vida de Jesus, a vontade de Deus foi feita lá nos céus e aqui na terra. Então, quando você se colocar a orar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que você deseja para a sua vida? Se não, para de orar, querido. Para de orar. Sabe, a oração do Pai Nosso é, antes de tudo, uma aliança com Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí o irmão não perdoa. Ele vive rancoroso, mas ele ora todo dia: perdoa as nossas dívidas. Ele diz: Deus, não me perdoe, por favor, porque eu não estou perdoando ninguém ultimamente. Você me perdoa como eu perdoo. Então nós não podemos ser hipócritas, né, irmãos? Falsos. Nós precisamos orar e sustentar a nossa vida de oração. E a nossa vida de oração precisa começar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, seja o Senhor santificado, o seu nome seja santificado, que venha o seu reino sobre a minha vida. Eu sou parte do seu reino, e no seu reino seja feita a tua vontade, aqui na terra, inteiramente como é nos céus. Entende a importância de fazer a vontade de Deus? Então eu vou abrir um parênteses para dizer algo para você, que é o que eu quero que você entenda aqui. Que a vontade de Deus está acima da sua. 1 Pedro 3, 17 e 18, vamos abrir. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. É melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus. É possível que em alguns momentos da sua vida, Deus permita que você sofra para fazer o bem àqueles que te cercam. Para que o bem seja gerado, às vezes algum sofrimento exige. Quantos aqui já tiveram crise de intercessão? Não sabem o que é isso? Alguns sabem. Crise. Você não sabe por quê, mas você chora, ora por alguém, geme. Parece que o sofrimento daquele indivíduo veio sobre os seus ombros e você está sofrendo. Um carnal que só pensa em si mesmo, a primeira coisa que ele vai fazer: Senhor, me livra disso, não sei o que está acontecendo comigo, que eu só quero chorar agora, estou sentindo uma dor enorme, me livra. Não é para livrar, é dizer: Senhor, me dê forças para poder orar até o final, para gemer por essa vida até que ela seja salva. É assim, porque esse sofrimento é semelhante ao de Cristo, ele produz vida. E quantas lutas e batalhas você precisa travar para que vidas sejam abençoadas? Servir ao Senhor é algo que envolve esforço. Quando nós percebemos uma igreja comodista, acomodada, é porque ela não entendeu isso, de que a vontade de Deus vai ser feita quando for agradável às pessoas, mas quando ela for desagradável, ela vai ser feita também, porque algum sofrimento, se for a vontade de Deus, vale a pena. Eu quero que isso fique muito claro para você, porque nós vivemos uma geração, em um tempo, onde as pessoas pregam um evangelho muito fácil, e quando se vê a dificuldade do evangelho, nós dizemos: isso não é de Deus. Eu nunca ouvi falar que Deus quer que alguém sofra, mas aqui está dizendo que vale a pena. Olha lá, é melhor sofrer
por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus. Jesus sofreu para fazer o bem, o justo pelos injustos, a morte que trouxe a vida, morto no corpo, vivificado pelo Espírito. João, capítulo 4, verso 34, Jesus diz algo a respeito da vontade de Deus que você precisa gravar na sua vida. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aquele almoço gostoso de domingo, sobrou talvez uma pizza, um hambúrguer bem suculento. Dá uma fominha? Deu uma roncada aqui agora. Comer é bom. Comer está no topo da prioridade do ser humano, porque sem comer ele morre. Sim ou não? Comer vai da essência da vida até o extremo prazer. Então tem gente que ele está com fome, se cair ali um arroz duro para ele, está comendo, porque ele está com muita fome. Outro, ele já está vivendo o extremo prazer, aquela culinária, né, gourmet, masterchef. Um pratinho de comida assim, custa uma fortuna. Mas por que ele paga uma fortuna naquilo? Porque comer é algo prazeroso, envolve prazer, tem a ver com vida comer. Mas Jesus chega diante das pessoas e diz: comer está em segundo plano. O mais importante para mim, a minha comida, a minha vida, o que mantém a minha vida e o que me traz prazer, não é a comida desse mundo, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, ele não só parte para a missão porque Deus mandou. Ele diz: eu desci do céu porque foi a vontade de Deus. Mas quando ele está aqui cumprindo o seu chamado, ele diz: enquanto eu cumpro o meu chamado, eu o faço pela vontade daquele que me enviou. Eu continuo considerando importante a vontade daquele que me enviou. Eu digo isso porque muitos são aqueles que começam a sua carreira cristã sabendo da vontade de Deus, se rendem à vontade de Deus. Mas quando eles partem para o dia a dia, eles não vivem mais fazendo a vontade de Deus, eles ficam fazendo só a sua própria. Eu pergunto para você com muita sinceridade, meu querido, quando você acorda de manhã, você está preocupado em quê? E só existe um propósito nesse mundo: fazer a vontade dele. Conhece a história de Enoque? A respeito de Enoque, disse assim: Enoque andou com Deus. E chegou um dia, Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Enoque descobriu que ele não foi recriado em Deus, que ele não nasceu de novo para ficar servindo um patrão qualquer ou sendo patrão de alguém, para ficar distraído com as estruturas funcionais do mundo presente, de que apesar de ter que viver nesse mundo e até cumprir algumas obrigações, que ele foi recriado em Deus e nascido de Deus para ele mesmo, para o próprio Senhor, e fez de Deus o seu prazer, a sua companhia, fez dos seus dias o cumprimento do propósito de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Não importa o que nós façamos nessa sociedade. Porque o que você faz hoje pode não ser o que você vai fazer amanhã. Você pode ter um emprego hoje, outro amanhã. Você pode viver de uma forma hoje ou outra amanhã. Mas a constância da sua vida diz respeito a esse propósito. A esse propósito daquele que te enviou. Comida precisa ser fazer a vontade de Deus. É isso que tem que te alimentar. Jesus disse: porque isso alimenta, isso te revigora, isso te deixa cheio de energia. Eu espero que todos vocês aqui já tenham experimentado jejum. Já tive a oportunidade de fazer jejuns extremamente prolongados. No começo é muito difícil, mas depois não, porque aquela fissura por comer vai acabando. E o jejum é ótimo, porque você vai perdendo o enfoque na comida e vai colocando em Deus. Você vai colocando em Deus, você vai percebendo que de fato existe um alimento sobrenatural quando você vai se envolvendo com Deus, com o Espírito, com o poder dele. Há um sustento, sabe? Jesus considerava a comida dele fazer a vontade do Pai e concluir a obra dele. Por isso Deus espera de você que você faça a vontade dele e conclua a obra dele na sua vida. Talvez alguns de vocês não estejam nem aí para a obra que Deus te deu para fazer. Você diz: não, quem tem que fazer a obra é o pastor. Quem tem que fazer a obra é o líder de célula, gente entusiasmada com isso. Eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu tenho filho para criar, pão para botar na minha mesa. Quer dizer, pão é muito importante para você. Você não entendeu ainda. O Senhor do pão e da vida é o seu dono, é aquele que tem uma vontade na sua vida e ele vai fazer o resto por você. E eu estou dizendo para você, primeiro, que vai haver sofrimento envolvido. E o sofrimento vai se dar quando a sua vontade for uma e a vontade de Deus for outra. Sempre vai acontecer assim, porque a sua carne vai gritar, querendo fazer aquilo que você mesmo quer. Mas o seu espírito vai gritar também, dizendo a vontade certa, a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus.
E algum sofrimento existe. Eu sirvo ao Senhor há alguns anos. Existem alguns períodos na vida onde Deus, por alguma razão que Ele entende, existe algum sofrimento envolvido. Existem algumas dificuldades a serem vencidas. E elas são permissão de Deus, não é obra do diabo. Jesus morrer na cruz foi obra de Deus. Pedro, com a teologia dos fariseus ainda, Jesus diz: convém que o Filho do Homem morra, seja preso, ao terceiro dia ressuscite. Ele diz: o que é isso, Senhor? Não, o Senhor não vai morrer, não. O Senhor é mandado de Deus. Deus é Pai, Deus é mais. O Senhor não vai morrer nada. Que é isso? Jesus atribuiu a quem essa fala? Disse: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, porque por mais que doa, a vontade de Deus é que está sendo feita. A vontade do sofrimento e morte do Senhor Jesus na cruz não era de Satanás, não era obra do inferno. Por aquele sofrimento houve vida. Todas as vezes que houver morte, existe vida de Deus sendo gerada, se ela cumprir a palavra que diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Todo sofrimento que você possa vir a enfrentar por fazer a vontade de Deus vai gerar vida. Eu penso que às vezes não há muita vida em algumas famílias cristãs, ou em algumas famílias que têm um representante cristão. Por quê? Porque aquele indivíduo, aquela semente que foi plantada dentro daquela família está viva ainda, está sozinho. Se você está sozinho, como crente na sua família, na sua casa, você precisa ao menos se questionar se você já morreu adequadamente. Porque se o grão de trigo morrer, é promessa, ele dá fruto. Se você estiver disposto a sofrer por alguém, como Jesus fez por você, esse alguém vai experimentar a vida de Deus, é promessa. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas as casas não estão sendo salvas, porque há muitos vivos entre nós. Há muitos que não querem pagar um preço de sofrimento pelos seus, um preço de oração, um preço de dedicação, um preço de concluir a obra do Senhor. Mas eu preciso afirmar para você que, apesar de ter momentos difíceis, a vontade de Deus, ela sempre é boa. A vontade de Deus é boa. Por mais que você tenha que viver momentos difíceis para cumprir a vontade de Deus, a vontade dele é sempre boa e sempre vai produzir um fruto de justiça, paz, amor, etc. Então, Romanos 12, 2, abre comigo. Romanos capítulo 12, verso número 2. Diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa aprender isso hoje, que você não pode se moldar ao padrão desse mundo. Existe um chavão no mundo hoje que diz: como é que você está? Eu falei assim: estou de boa. Deveria perguntar para você: como é que você está? Eu falei: estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Porque vai ter momentos que você não vai estar de boa, você vai estar se esforçando por essa vontade. O padrão desse mundo é aquele que só vai na boa, é que só quer vantagem, só quer conforto, não quer se esforçar por nada. Esse é o padrão do mundo. E outros padrões. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Permita que o sangue do Senhor derramado seja o poder que transforma a sua mente. Diz isso ao Espírito agora, diz: Espírito Santo de Deus, renova a minha mente. Livra-me das estruturas de pensamento antigas que me impedem de conhecer a vontade de Deus. As estruturas de pensamento do mundo que ficaram na sua vida anos a fio têm impedido você de conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É preciso quebrar. Fala isso, ora, clama, geme. Diz: Senhor, preciso ser renovado na minha mente para conhecer e experimentar sua vontade na minha vida. Renova a sua mente. Agora, esse versículo diz: experimentar a boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus, ainda que hajam dificuldades a serem enfrentadas. E a vontade de Deus, ela vai ser sempre relacionada com paz, amor, alegria, com ser bom, fazer o bem, saber se controlar, ser paciente, constante, firme e fiel. Essa é a vontade de Deus. Ela tem a ver com o fruto que nasce da presença do Espírito em você. No fruto do Espírito existe uma palavra difícil chamada longanimidade, até difícil de falar. Está escrito lá, muita gente já leu, mas nem sabe o que significa. Longanimidade parece com paciência, mas é mais. É como se você fizesse um mix, uma vitamina, e você então fosse fazer uma vitamina da longanimidade. Aí você tem que colocar um pouco de paciência, um pouco de ser constante, um pouco de ser firme,
um pouco de ser amável e uma pitadinha de outras coisas semelhantes a essa. Bate tudo, você vai ter longanimidade na sua vida, isso tem a ver com a vontade de Deus. Porque tem muita gente paciente, mas ele não é constante, ele não é firme, ele é cheio de altos e baixos. E longanimidade tem a ver com ser constante. A vontade de Deus vai produzir esse fruto, todos esses frutos. Firmeza, constância, fidelidade. Enquanto você faz a vontade de Deus, o fruto do Espírito cresce na sua vida. O fruto do Espírito começa a ser derramado. Porque o fruto do Espírito ele também não tem a ver com egoísmo. Ele te abençoa, mas ele enriquece quem está em volta. E ainda que você, por alguma razão, sofra o dano por causa do fruto do Espírito, aqueles que estão à sua volta vão experimentar a vida de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz algo que vai reafirmar a nossa aliança de fazer a vontade de Deus. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. A seu respeito, diz a Bíblia nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. Propósito foi gerado, foi nascido na vontade de Deus. Poderia dizer chamados de acordo com a sua vontade. Chamados de acordo com o propósito segundo a vontade de Deus. Então, essa vontade, Deus vai vestir na sua vida, vai dizer: eu quero isso de você. Esse é o papel de Deus. Mas também é o papel dele. E é um compromisso assumido em contrato bíblico. A palavra do Senhor foi liberada. Deus está afirmando, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que ele em todas as coisas vai agir para o seu bem. Mesmo Jesus estando angustiado e passando a ser açoitado, morrer numa cruz, carregar o pecado da humanidade, Deus estava agindo para o bem dele e da humanidade. Porque esse que foi açoitado, esse que foi morto, o justo pelos injustos, foi morto no corpo, mas no espírito ele recebeu uma vida, foi coroado, o governo foi colocado sobre os seus ombros, está ressuscitado, vivo, reinando, sentado à destra do Pai. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que têm compromisso com a sua vontade, que aceitaram o seu propósito, que foram enviados por Ele. Essa verdade tem que estar queimando no seu coração, crendo. Pode entrar de cabeça para fazer a vontade de Deus, porque Ele é contigo e Ele não falha. Levanta de manhã, querido, e diz: Deus, o propósito da minha existência é fazer a sua vontade. Estamos juntos. Olha só que maneira empolgante de viver, extraordinária. Eu quero dizer para você que talvez, se você não serve ao Senhor com intensidade, você não saiba ainda o que é viver. Você não tem esse gozo correndo nas suas veias, sabe, trazendo algo que nenhuma experimentação desse mundo vai poder te dar. E se o seu evangelho tem sido esse evangelho xoxo, depressivo, amargurado, não é isso que Deus tem para você. Deus quer liberar vida através de você. Esse é o propósito da sua existência. Levanta, desperta-te. Alinha os seus ouvidos, o seu coração para conhecer a vontade de Deus. Deixe o Espírito de Deus ser claro com você a respeito daquilo que o Pai pensa a seu respeito. Se dispõe a fazer a exata vontade de Deus. Você vai perceber a alegria que é o fruto da vontade de Deus, enchendo você, enchendo a sua casa, enchendo os seus dias. Acredite. Ainda eu queria ler com você Jeremias 29:11. O Senhor diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Meu Deus, eu arrepio todo, só de pensar. Deus, Ele vira para você, no caso que Ele virou para o seu povo, mas essa é uma mensagem para nós, está no cânon bíblico, é nossa. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho a seu respeito. Ele diz: eu sei muito bem o que eu penso a respeito de você, filho. Você não está vivendo como se ninguém pensasse os seus dias. Eu assumi você, te tomei no meu colo, botei perto do meu coração, compartilhei amor com você e penso em você todo dia. Antes de você estar comigo, eu já sou contigo, filho. E o Senhor Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, quando você estiver sofrendo por fazer a vontade de Deus, você tem que lembrar disso.
Talvez você esteja vivendo um momento difícil da sua existência, por fazer a vontade de Deus, pagando um preço por ser fiel à palavra, por ser fiel à vontade do Senhor. Acredite, os planos de Deus com isso tudo não é de te fazer dano a você. Ele não quer te fazer mal, Ele quer te prosperar. Acredita nele, acredita na palavra do Senhor. Vive a sua dificuldade com firmeza, com o fruto do Espírito, mas crendo que essa breve e momentânea tribulação, ou esse esforço que o Senhor te pediu para fazer, vai ter esse peso de glória e vai prosperar você em todos os aspectos da sua vida. Para encerrarmos a nossa conversa, abra comigo a Bíblia, Apocalipse 2:26. O Senhor está falando à igreja de Tiatira, e Ele deixa essa mensagem. Ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. A vontade de Deus, o cumprimento da sua obra, o cumprimento do seu propósito, tem a ver com algo muito maior. Eu estou testando o seu coração, eu estou provando quem você é. E se você for fiel até o fim, eu vou te dar uma recompensa. Eu vou te deixar ficar bem perto de mim e fazer parte da minha equipe de governo. Eu vou te dar autoridade sobre nações. Sabe, isso não está falando dessas nações agora. O Senhor está falando de um plano eterno, de reinado e governo junto dele. O exercício é fazer a vontade de Deus. Eu quero citar para você 2 governantes bíblicos, Davi e José. Qual a característica comum do êxito desses 2 homens? Eles foram homens que desde meninos estavam dispostos a fazer a vontade de Deus acima da sua própria. Quando Davi olha para um leão, quando Davi olha para um urso, ele não enxerga o seu medo nem a sua pequenez. Quando Davi olha para aquele gigante que ofende a grandeza do seu Deus, ele não está nem aí para aquilo que ele significa. Ele diz: você está falando contra o Deus que eu sirvo, e é em nome dele que eu vou contra ti. É segundo a vontade do meu Senhor. E hoje mesmo você vai virar comida de cachorro. Que tipo de pessoas nós somos? Nós somos dessa estirpe real, ou nós nos vendemos pelas migalhas desse mundo? José foi um instrumento de Deus para salvar a humanidade do seu tempo. Um grande estadista, um governante primoroso, conseguiu colocar em ordem todas as coisas, simplesmente porque ele era um homem confiável o suficiente para Deus dizer para ele: para a direita, ele para a direita. Para a esquerda, ele para a esquerda, reto, reto. Ele diz: José, guarda a comida agora, não vende para ninguém. Guarda a comida. Agora José distribui, ele distribui. José faz assim, ele faz. José faz assado, ele faz. Que Deus possa achar na sua vida um homem confiável, uma mulher confiável que realmente faça a vontade dele. Porque a estes o Pai procura. Sabe, se você fizer a vontade de Deus, você vai ter a oportunidade de transformar o mundo ao seu redor. Eu não sei em qual esfera de transformação. Se você consegue tocar uma nação inteira, se você consegue tocar uma cidade, um bairro, mas acredite em mim, se você conseguir tocar a sua casa, grande êxito vai acontecer. Deus está procurando por homens e mulheres confiáveis. Eu entendo que a igreja do Senhor, no nosso século, ela se degenerou, porque os alicerces que os apóstolos colocaram foram ignorados. Os apóstolos colocaram alicerces para que a igreja fosse edificada sobre esses alicerces. O alicerce de Cristo, dos seus princípios. Mas para que o apóstolo Paulo, ele pudesse dizer: fulano é assim, 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 assado. O Senhor diz isso, diz isso, diz isso, diz aquilo. Deus teve que achar no coração do apóstolo Paulo um homem confiável, a quem ele pudesse entregar a sua palavra e ele não as distorcesse em benefício próprio. E então os alicerces foram colocados. Nós estamos vivendo hoje muito distantes da vontade de Deus. Porque homens e mulheres que deveriam fazer a vontade de Deus e ser fiéis a essa vontade, têm usufruído de algumas bênçãos do Senhor, mas têm feito a sua própria vontade e adaptado todo o sistema eclesiástico para que a vontade deles possa ser feita. Se você quer fazer a diferença, comece por ser muito fiel à vontade do Senhor. Deus vai te levantar para governar a sua geração, a igreja dele, refazer os alicerces, reconstruir os muros, para que quando o Senhor vier, ele encontre uma noiva linda, protegida, bem edificada.